Olá pessoal, bom, esse já é o 9º vídeo sobre a palavra apostasia e como surgiu um questionamento, e é bom que isso ocorra, né? Com relação a um sentido do prefixo da palavra apostasia, seria apó. Até fiz um desenho aqui para vocês. Para quem não conhece, para quem está seguindo o vídeo, acho que já está sabendo mais ou menos. A apostasia ela é formada por duas palavras, né? E no caso, apó seria o prefixo, né? Eu marquei embaixo para não esquecer, né, que a palavra, ela, pelos antigos gregos, era apostasis, né? Então ela é formada pelo prefixo apó e estasia aqui no caso, né? Que equivale a apó mais estemi. A forma verbal seria afisteme. E apó significa para longe, separado de, e esteme, né? Pôr-se de pé, situar-se em algum lugar, manter-se, deter-se, né? Até fiz aqui fiz esse risco em cor de rosa para vocês verem onde separa o prefixo, né? Apó. E é desse prefixo que eu não vou fazer uma dissertação, claro, não sou especialista em grego, mas eu vou mostrar o que se falam, né? O que foi falado sobre o que é falado, né, pelos especialistas. E antes de mais nada, eu vou mostrar aqui achei muito interessante esse gráfico sobre as preposições gregas, né? No qual se inclui o prefixo apó. E no caso aqui seria um caçador de um leão. Deixando claro, eu sou contra a caça. Inclusive, eu sou vegetariano. Eu acho inadmissível a matança de animais, né? Então eu vou mostrar aqui, pra vocês verem que interessante. Vai começar aqui com... Aqui. Você vê o leão em cima do caçador? Seria epituleontos. Depois o caçador está caindo do leão, descendo do leão. Seria catatuleontos. A segunda imagem. A terceira imagem seria hipotuleonte. Ele está sob o leão, embaixo do leão. E aqui do outro lado, nós temos eiston leonta. O leão está engolindo o caçador. Seria para dentro. Esse eis, para dentro. Depois temos en tuleonte, para dentro, o leão engoliu o caçador. Aí a outra imagem seria ek tuleontos, para fora, o leão acho que está vomitando o caçador, tipo assim. Claro, é tudo figurativo, só para explicar bem. E no caso, apó, que nós vamos tratar hoje, apó tuleontos. O caçador está fugindo, se distanciando para longe, claro, né? Para bem longe. Se afastando para longe. É o que significa, a grosso modo, o prefixo apó. Fica bem claro, né? E aqui também o que significa, assim, a grosso modo também, o prefixo apó. Em sentido de separação, né? Separação local. Após verbos de movimento de um lugar, ou seja, de partida, de fuga, assim, sentido de separação, claro. Primeiro lugar de separação local, após verbos de movimento de um lugar, ou seja, de partida, fuga. Aí vem de separação de uma parte do todo, onde de um todo alguma parte é retirada.
Aí, acho que já é suficiente. Tem a parte físico também, né? De estado de separação, isto é, de distância. Pode ser físico, de distância do lugar, temporal, de distância de tempo. Tudo é usado, pode ser usado esse prefixo apó. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas... eu peguei aqui um lexicon chamado Lexicon Homericum. Seria Lexicon Homérico, né? Seria esse livro. Esse livro é de 1885. Ele vai de Alfa a Xi, volume 1. Publicado por Heinrich Ebeling. Os autores aqui são um monte de autores, né? F. Albrecht, C. Capelli, A. Eberhard, E. Eberhard, B. Giesecke, F. H. Koch, G. Mitt-Serhaver e aqui acho que é FR, deve ser uma, não sei se deve ser senhora em alemão, Schnorr de Karlsfeld. Então, foi lá, publicado em Londres e em Paris. Ela tem os termos gregos, né, e é tudo em latim. São 4 páginas. São 4 páginas. Mas eu peguei só um trechinho, porque esse aqui vai demorar para mim traduzir. É muito complexo. Tem que ser devagarzinho. Devagar. É muito extenso. O prefixo apó. E o que acontece? Eu peguei um trechinho dele, e olha o que ele diz, é muito interessante. Ele começa falando assim, né? Ele dá a especificação do que é apó e tal. Aí ele fala assim: estão separados os que não são da mesma espécie, mas foram unidos de tal maneira que um foi contido pelo outro. Portanto, apó é lido geralmente sobre coisas. Não indica tanto que um movimento ocorre a partir de um lugar, mas que as partes estão separadas do todo. Ele dá um exemplo. Os homens, que são iguais entre si e da mesma espécie, quando um se afasta do outro, entende-se que ele parte. Não importa se o movimento é ascendente ou não, nem que por que razão, mas pode ser que apó signifique separação pela força. Olha que interessante. Separação pela força. Aqui tem essa outra obra também. Seria estudos, né, dos prefixos gregos, né? O autor é Reinhold Stromberg. Essa obra é de 1946. Eu peguei só um trechinho também, porque vai dar trabalho para traduzir. É claro, eu comecei a mexer com esse tema, esse tema não agrada a muita gente. Porque se fica provado que o apóstolo Paulo realmente, como eu entendo, e muitos entendem, né, que a palavra apostasia é retirada da igreja, seria o arrebatamento da igreja, acaba o discurso, acaba os debates, né? Acaba a fama de muita gente. Então a gente mexe com um vespeiro, né? Então ele fala assim, no capítulo 1, peguei só uns trechinhos, ele fala assim, sobre o uso de apó como prefixo verbal. Os prefixos separativos mais importantes da língua grega são apó e ek. Ambas as partículas indicam originalmente uma remoção num sentido parcialmente concreto. Apó, para longe de, uma remoção exterior da proximidade de um objeto, para uma distância maior dele. Ek, para fora de, mas uma remoção interior.
Olha que interessante. O significado primário separativo de apó aparece como longe de, a parte de. Ao denotar tal separação ou remoção, apó às vezes compete com ek. Então isso aqui também é uma obra que são muitas páginas, eu vou fazendo aos poucos. Uma outra obra, essa obra aqui ela seria um trabalho de dissertação, depois ela foi publicada, essa aqui foi em 1916, depois foi publicada, seria estudos em frases, estudos em frases preposicional grego, né? Dia, apó, ek, eis, en, de Emily Ellen Dutton, 1916. Também são muitas páginas. Eu peguei só um trechinho do início. Ela fala assim, apó e ek muitas vezes têm um significado semelhante, mas em geral, apó refere-se ao movimento longe de e ek fora de um lugar ou objeto. Apó não implica lugar anterior dentro do objeto, enquanto ek significa procedente de dentro dele. Um tem uma relação mais externa do que o outro. Assim, apó pode indicar afastamento da região de, e ek do meio da cidade ou batalha. Assim, na relação causal, apó normalmente é usado de uma causa mais remota e ek de uma causa mais imediata. Mas mesmo em Homero, eles são às vezes usados juntos com o mesmo significado. E aqui tem uma gramática, né, muito conhecida, né, de Daniel B. Wallace, essa gramática grega, na página 368. Página 368. Ele fala assim, sobre a apó, né? Ele fala assim, usos básicos somente com genitivo de apó. Ele fala assim, a força básica de apó no grego clássico era a separação de. No Novo Testamento, invadiu o domínio ático de ek e hipó, para, e genitivo de separação. Ele fala assim, no sentido de separação, de lugar ou pessoa, longe de, como fonte, originário de, fora de, como causa, né? Por causa de, como partitivo, isto é, substituto do genitivo partitivo, de, parte de, como agência, né? Ele fala que é raro, seria por, né? Então, ele fala que o ek, o apó, né? Ele fala que invadiu o domínio ático de ek. E ele dá umas referências e eu peguei uma aqui. Está em Romanos 5:9. 5:9. E eu imprimi alguns versículos antes para dar sentido, né? Acho que muitos conhecem essa Romanos, vou pegar dos 6, vai. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu peguei assim, por causa do pré-tribulacionismo, né? Para dar sentido melhor ainda. Mas o versículo 9 que vai estar a palavra. Ele fala assim, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores ainda. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira.
Eu usei esse texto proposital. Então esse da ira, no texto grego, eu estou usando o texto eclético, então vocês vão ver aqui, tá? Em amarelo, apó. Para quem conhece grego. Esse é um exemplo que o Wallace dá, né? Que aqui poderia ser ek, mas foi usado apó. Mas eu vou mostrar muita coisa com relação a isso. Tem essa gramática léxico-analítico grego do William de Monce. Na página 103, ele fala sobre apó. Ele fala assim, literal seria adiante ou para fora, desde, a partir de, daí, significa varialmente partida, distância de tempo ou lugar, fuga, ação de livrar-se, derivação de uma região, lugar de origem ou material, origem a partir de uma ação ou meio. Então, vamos seguir. Eu ia falar do prefixo ek, mas eu acho que aqui não vai valer a pena. Já está, praticamente já está explicado, né? Tem esse aqui também, mas vai ficar muito comprido. Ele não fala muita coisa. Esse também, do Bauer, né? Não fala muita coisa também. Quer dizer, fala, mas eu achei que tem coisa melhor. Tem uma frase muito importante também nessa obra da Vida Nova, Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, edição condensada, de Ferlin de Verbrugge, editora Vida Nova. E sobre o prefixo apó, é muito importante, ele fala aqui. Ele fala assim, em geral, apó no grego clássico denota um movimento vindo da borda ou da superfície de um objeto, enquanto ek, fora de, denota um movimento vindo de dentro para fora. Mas no grego helênico, a distinção entre essas duas palavras estava se tornando difícil, e assim os significados delas se sobrepõem consideravelmente. Note, por exemplo, como Lucas usa apó pelo menos 10 vezes com a palavra grega aqui, não consigo ler direito agora, exexkomai. Sair, na maioria dos casos, essa construção se refere à expulsão de demônios. Exerkomai. Ele fala assim, no Novo Testamento, sentidos gerais. No Novo Testamento, tanto apó quanto ek são usados nos seguintes sentidos. Temporal. Aqui eu imprimi, eu vou mostrar para vocês. Isso. Eu acho que não sei se ficou claro aqui a leitura da primeira estrofe. Em geral, apó, no grego clássico, denota um movimento vindo da borda ou da superfície de um objeto, enquanto ek tal. Tinha uma frase que, não sei se ficou claro aqui ou não. Isso, acho que é isso mesmo. E os exemplos que ele usa aqui, eu imprimi também, para ficar mais fácil. Vocês vão vendo como significa a palavra o prefixo apó e o ek também. Algumas aqui é usado ek e apó, para vocês observarem como fica. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força,
e os que usam de força se apoderam dele. Então, esse desde os dias de João, desde, aqui é apó. Vamos correndo. João 9:1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Esse aqui, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Aqui é ek. Aqui em vermelho. Mateus 18:7. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. Eu vou ler só o trechinho para correr. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. Aqui, apó. Por causa. Apó. Aqui vem um ek. João 4:6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto da fonte. Cansado da caminhada. Ek. Esse aqui é para quem está interessado no assunto, para ver comparar um com o outro, né? Mateus 11:19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, por apó. Lucas 16:9. E eu vos digo, granjeai amigos das riquezas da injustiça. Esse das ou com as, né? Lucas 16:9. Aqui é um ek. Segundo Coríntios 1:14. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo, já em parte, apó. Isso aqui eu estou pegando exemplo dessa obra da Vida Nova. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ek. Só para vocês verem que tanto apó como ek no Novo Testamento é praticamente a mesma coisa. João 1:44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André. Aqui nós vemos os dois. De. João 11:1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Também apó e ek. De e de. Atos 12:1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Alguns da igreja. Apó. Atos 6:9, meia dúzia 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Vocês veem também apó e ek. Amarelo apó, vermelho ek. Mateus 3:16.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16. Jesus saiu logo da água. Aqui são 2 páginas, mas quem conhece grego, apó. Esse vídeo assim, para quem está interessado, vai demorar um pouquinho, vou mostrar muita coisa. Mais um EC. Marcos 1,10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Marcos 1,10. Aqui está EC. Primeiro Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Porque eu recebi do Senhor apó. Bom, isso aqui veio a indicação dessa obra, os exemplos que ele indicou, né? Agora, uma obra também muito importante é Tyler's Greek English Lexicon of the New Testament. Joseph H. Tyler. Os que estudam grego conhecem. Ele fala aqui apó, desde de Homero, preposição com genitivo, tal, de, né, significando agora separação, né? O item 1 aqui ele fala assim, de separação, subitem, local de separação, depois de verbos de movimento, um lugar, né? De partida, fuga, remoção, expelindo, é o sentido que se deve dar essa palavra. Aí ele fala aqui, antes de citar os exemplos, ele fala assim, em composição, apó indica separação, libertação, cessação e partida. Tem mais coisa, mas não é para não ficar muito longo, né? Eu vou avançar aqui. Vou citar alguns exemplos que ele deu. Ele deu um exemplo da Lucas 22:41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Né? Lucas 22:41. Aqui apó. Aqui tem uma diferenciação da palavra quando vem antes de vogal, de consoante. Mas para quem estuda grego, né? Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. De ti. Para longe de ti. Apó. Longe de ti. Vocês estão percebendo, né? Quem está prestando atenção nos vídeos, né, sobre a palavra apostasia, isso aqui é muito importante. Mateus 7:4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Apó. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos
com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde aqui é Ek, os quatro ventos de aqui é Apó, uma a outra extremidade dos céus. Marcos 12:34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então esse não estás longe do reino de Deus, Apó. Aqui mais um terminado. Esse aqui é o Tire. Tem muita coisa. Vou citar mais uma também, do Novo Testamento grego. Aproveitar. Quem não tem um, pode observar no outro. Aqui no dicionário que ele tem. Essa aqui é a quarta edição, porque ele vem com dicionário, né? E na palavra Apó, ele deu uns exemplos. Eu peguei aqui. Acho que um exemplo só. No caso, acho que é de separação. O sentido de separação, acho que eu peguei. Acho que é distância. Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Peguei só um exemplo mesmo. Por Jerusalém. Apó. Deixa eu ver qual que é o exemplo que ele deu aqui. Estou confundindo aqui. 24:47. Só para não ficar no vazio. Lucas 24:47. Partida, né? Partida. Começando, né? Então seria o sentido de partida. Realmente vai ter muita coisa, pessoal. Só lembrando, muita coisa eu peguei também desse dicionário, esse léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson. Vou pegar aqui logo. Ele fala uma frase, depois eu continuo. Ele fala assim, em composição, Apó implica a separação, a partir de, fora de, separado, como apolio, remoção, partida de, para longe de, tal. Tinha uma outra frase, não sei se eu separei aqui. É aqui. Página 93, ele fala, nota 1, a relação mútua entre ek como a preposição mais próxima e Apó como a mais remota, a primeira assim, ele fala assim, eu escolhi errado. A relação mútua entre ek como a preposição mais próxima e Apó como a mais remota, a primeira referindo-se àquilo que é interior e especial, e a última àquilo que é exterior e geral, é vista em Lucas 2:4, tal. É vista em Lucas 2:4. Por outro lado, Apó e ek são usadas aparentemente sem distinção em João 11:1, tal, e vai. Em outros casos, Apó é empregado de modo permutável com ek nas mesmas construções, seja porque mais geral é colocado em lugar do especial, incluindo o, ou por conta de menor precisão por parte do escritor. Isso aqui ele citou muita obra, mas eu imprimi também muitas coisas para mostrar. Porque já que surge um questionamento,
E a pessoa que que questiona, ela vai ser obrigada a ver o que eu mostrei e criticar em cima do que foi mostrado. Ela prova que está errado. Ela vai ter que desmerecer tudo que está feito, né? Todas essas obras, né? Eu tinha pego também o Robinson em inglês. Me pareceu, assim, à primeira vista, que a edição em português teve alguns cortes, infelizmente. Então, o uso de ek e apó em português tem muita coisa. Sentido de origem, caminho e objetivo. Nesses exemplos, temos o movimento proveniente de uma fonte que continua até o objetivo explícito. Esse aqui não é do Robinson, esse aqui é uma outra aulinha que eu estou seguindo. Uma outra pesquisa. Bom, o sentido aqui é o sentido de origem, caminho e objetivo. Nesses exemplos, temos um movimento proveniente de uma fonte que continua até um objetivo explícito. Então temos aqui Marcos 15:38. Ele vai usar apó. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a abaixo. Esse de apó. Lucas 2:4. E subindo também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de família de Davi. Então, assim, e subiu também José da Galileia. Da Galileia. Tem origem e destino. E aqui na Septuaginta, Eclesiástico 36:31. Em algumas versões, em alguns casos, é versículo 26. Ele usa o termo, o prefixo ek. Quem confia no assaltante ousado que corre de cidade em cidade? Que é uma pergunta. Quem confia no assaltante ousado que corre de cidade em cidade? Ek. A Septuaginta. Eclesiástico. Sentido, assim, fontes direcionais. Aqui são fontes, pesquisa está mostrando direções, sentido direcionais, referências aqui. Apocalipse 21:13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Apó, apó, apó. Aqui vem um ek. Lucas 23:33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Ek, ek. João 11:18. Ora, Betânia tinha distância, né, de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Cerca de 15 estádios, distância a pó. Sentido de separação. Na Septuaginta, em Eclesiástico 9:13. Conserva-te longe do homem que tem o poder de matar. Longe de, apó.
Apocalipse 18:15. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão longe de... Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Estarão de longe. Apó. Apocalipse 18:15. Aqui vem um ek. 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Deixar este ek. Agora movimento, tempo. João 15:27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Desde Apó. Filipenses 1:5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, desde Apó. Na Septuaginta, 1 Macabeus 15:17, ek. Os embaixadores enviados por Simão, sumo sacerdote, e pelo povo judeu como amigos e aliados vieram a nós para renovar a amizade e a aliança de outrora. Aqui eu esqueci de marcar aqui. Também tem a variação antes de vogal, essas coisas assim. Agora no sentido material. Sentido material. João 2,15, aqui é o Zaek. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. João 2,15. Lançou fora... E tendo feito uma azorrague de cordéis. Ek. Na Septuaginta, Sabedoria 15:8, também usa ek. Do mesmo barro, forma também como obreiro perverso uma vã divindade. E ele que, ainda há pouco, nasceu da terra, e em breve voltará a ela, de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Aqui o ek também, esqueci de marcar aqui. Desculpa. Aqui eu marquei 2 vezes, eu não vou nem mostrar para vocês. Eu confundi aqui. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Esse dos seria apó. Então vocês estão vendo aqui praticamente idênticos, né? Apó e ek. Causa, movimento, mudança de estado. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado ou pelo fogo, para que te enriqueças. Apocalipse 3,18. Aqui é ek.
Atos 28, 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. O texto recebido, ele usa ek, né? E no eclético, ele usa apó. Esse aqui. Providência, no caso sentido providência, movimento. Mateus 24, 19. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Há alguns judeus da província, Apó. Lembrando, Atos dos Apóstolos 24, 19. E Tobias também, mas eu esqueci de marcar, o texto é grande. Vai ficar para lá. Como entidade, né? Também. Atos 27, 44. Tem que ler o 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os pudessem nadar e se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. Atos 27, 44. Apó. E tem o ek também. João 6, 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui é ek, do pão. Tudo isso aqui vocês podem confirmar, claro. Eu faço questão de mostrar para ficar registrado, né? Aqui eu não marquei. Bom, aqui já terminou. Essa leva terminou. Quando eu comecei a fazer vídeos sobre a apostasia, a resistência é grande. Então, eu tenho que estar preparado, né? Eu tenho muita coisa no arsenal para ser usado, né? E pena que também tem que traduzir muita coisa, mas eu estou preparado para qualquer indagação. Só que tem pessoas que não chegam assim diretamente, né? Eles jogam no ventilador. Mas eu gostaria que me indagassem assim, frente a frente. Aqui no sentido de sair alguma coisa de alguém. João 13, 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, João 13, 3. Saído de Deus, apó. João 16, 30. Agora conhecemos que sabes tudo
e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Saíste de Deus a pó. Espíritos maus saindo das pessoas. Mateus 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Saindo do homem a pó. Mateus 17:18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, que saiu dele a pó. Lucas 4:35 e Lucas 4:41. Lucas 4:35. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Esse é o 4:35. E no 4:41. E também de muitos saíam demônios. Aqui são 3 apó. Tem mais um que eu preciso de avisar aqui, né? Lucas 8:2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, da qual, Lucas 8:2, também apó. Esse que está aqui embaixo é a contração de apó, viu? Lucas 8:29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. 8:29. Apó. Sentido de saída. Lucas 11:24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos. É o mesmo que ele é. Tem saído do homem. 11:24. Lucas. Apó. Atos 16:18. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Saias dela. Dela, apó, apó. Isso aqui é... Esse aqui que eu estou usando essa aqui são referências do Lexicon Robinson. Esqueci de avisar, né? Eu estou seguindo as indicações dele. Ressurgir ou dentre os ressurgir dos ou dentre os mortos. É isso mesmo. Ressurgir dos ou dentre os mortos. Mateus 14:2. E disse aos seus criados: este é João Batista, João o Batista, ressuscitou dos mortos. E por isto essas maravilhas operam nele. Mateus 14:2. Ressuscitou dos mortos. Apó.
Mateus 27:64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. 27:64. Apó. Dentre os mortos. Mateus 28:7. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28:7. Dentre os mortos. Apó. Agora vem doenças saindo das pessoas. Atos 19:12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Atos 19:12. Apó. Esse apo embaixo, amarelo, também é uma regra antes de vogal, né? Tem uma mudança. Mateus 1:42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu dele e ficou limpo. Marcos 1:42. Marcos 1:42. A lepra desapareceu dele. Apó. Aqui são dois textos. Lucas 5:8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Esse aqui não tem a ver, é de outro assunto, mas é a palavra apó também. E pediu para Jesus se afastar dele. Sentido de apó. Tem mais um texto nesse mesmo, Lucas 5:13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. 5:13. Na outra página. Na página de trás. Apó também. Agora vem o sentido de expulsão, retirada, remoção. Retirada, expulsão, remoção. Lucas 19, aqui eu vou citar 23, 24, no caso 24. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Lucas 19, 24. Esse tirar-lhe apó. Atos 8:33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Atos 8:33. Tirada. Apó. Atos 22, 22. E ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Tira da terra. Apó. Atos 22, 22. Mateus 9, 15. E disse-lhe Jesus:
Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, lhes tirado a pó. Marcos 2:20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, lhes será tirado, 2:20, também a pó. Atos 18:16. E os expulsou do tribunal também. Expulsou do tribunal, a pó. Apocalipse 22:19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que são escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro, é a pó. Deus tirará a sua parte do livro da vida, é a pó. E da cidade santa, aqui é ek. Aqui temos 2 apó e um ek. Atos 13:50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Lançaram fora dos apó. Lançaram fora, expulsaram, né? Agora vem condução, lançamento, tomada. Lucas 5:3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E ensinava do barco a multidão. Aqui temos também a pó e ek, da terra e do barco. Sentido de afastamento, de tirada, né? Marcos 7:33. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Marcos 7:33. E tirando a parte da multidão, né, de entre a multidão, a pó. Tirando a parte. Lembrando bem, a apostasia retirada. Mateus 5:29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe. Esse aqui acho que eu já li em outro texto. Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Também a pó. Aqui é o sentido de partida, escape. Atos 5:38. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Aqui nós temos a pó e ek também. Deixai-os, aqui é a pó. Depois vem o ek.
Atos 22, 29. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Isso aí. Atos 22, 29. E logo dele se apartaram. Apó também. Lembrando que a igreja será apartada, né, da grande tribulação. Aqui como sentido de saída. Hebreus 7, 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Da matança. Regressava da matança. É Apó. Saía de, né? Lucas 8,46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. De mim saiu Apó. Agora vem sentido de tirada, remoção, desaparecimento. Mateus 13, 12. Porque a aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas a aquele que não tem, até aquilo que ele tem, aquilo que tem, lhe será tirado. Será tirado a pó. João 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Apó e apó. De mim, de mim. Efésios 4, 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Tiradas dentre vós. Aqui também está a contração de apó, tá? É diferente. Lucas 16, 3. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Me tira a pó. Lucas 24, 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. A pó. A igreja desaparecerá antes da grande tribulação. Lucas 8:12. E os que estão junto do caminho, e esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E o diabo tira-lhes do coração, se tirar do apó. Bom, pessoal, acho que quem está seguindo já os vídeos está entendendo, né? Apó é o prefixo de apostasia. Distância com ou sem ideia de movimento. 2 Tessalonicenses 1:9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face
do Senhor da glória, do seu poder. Longe da face do Senhor da glória. Apó, apó. Longe. Longe de. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente. Fora da, apó. Sentido de distância. Mateus 15, 8. E este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Apó. Está longe. A igreja vai estar longe quando estiver ocorrendo a grande tribulação da igreja. Estão entendendo, né? Marcos 7, 6. E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. Apó. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, que era distante, né? Que distava de Jerusalém. Então esse de, distância, apó. Virei a página. Mateus. Aqui temos dois textos. Um não faz parte do assunto, mas é que eu tinha me perdido. Mateus 8:34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Se retirasse. 8:34. Vou mostrar mais, são 2. O outro texto é Mateus 8:30. E andava pastando distante deles uma manada de porcos. Distante deles também. 8:30. Apostasia. Apó. Desculpa, prefixo, apó. Mateus 26:58. E Pedro o seguiu de longe. 26:58. De longe. Apó. Marcos 5:6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Marcos 5:6. De longe. Lucas 16:23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ao longe, apó. De longe. Distância. Apocalipse 18:10. E estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 18:10. Estando de longe. Apó. Aqui no sentido escolha de parte de um todo.
essa igreja foi escolhida. Lucas 6,13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. 6,13. Apó. Lucas 9,38. E eis que um homem da multidão, um homem dentre a multidão, ele fazia parte de um todo, ele saiu. Lucas 9,38. Apó. Lucas 19,39. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus. Apó. Hebreus 7,2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Hebreus 7,2. Do que ele tinha, ele tirou uma parte. Esse é Apó. Agora tem uns aqui que estão sem assunto, que eu esqueci de... Mateus... Aqui é Apó. Mateus 20 e 29. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. Saindo de Jericó. Apó. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Presta atenção, saindo de dentro do templo. Né? Presta atenção nisso. Apó. Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então ele separará umas das aqui, e como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então é dos. 2 Apó. Marcos 16, 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Marcos 16, 8. Saíram do sepulcro. Se afastaram do sepulcro. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Atos 1, 4. Apó. Atos 12, 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou aqui fala justiçar, acho que é matar, né? E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. Atos 12, 19. E partindo da Judéia. Apó. Atos 13, 13 e 14. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Pergue, chegaram a Antioquia, da Psídia. Então, partindo de Pafos, e depois no versículo 14, e eles saindo de Pergue. Também, Apó. Bom, pessoal, aqui tem mais
1 Macabeus 3:37. Em seguida, o rei Antíoco partiu de Antioquia, da capital do seu reino. Também, Apó. Isso é Septuaginta. Atos 16:18. Aqui já foi lido também, da moça que Paulo expulsou o demônio dela. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém. Aqui é um eque. Vocês veem como aquela, acho que terminou agora. Tinha mais coisa para terminar, mas como o vídeo ficou longo, então ficamos por aqui. Então assim, houve uma crítica dizendo que o prefixo apó não dá o sentido de partida e não teria como apostasia ser uma retirada da igreja. Mas com esses textos vocês observam como o prefixo apó é utilizado. Eu acho que aqui dá um bom material para pesquisa. E também o que eu li também no início, né? E fora assim, tem muito mais coisa para trazer e eu vou trazer aos poucos, né? Como surgiu essa questão, então achei por bem fazer esse vídeo, só com a informação. Aí, caso surja uma crítica não concordando, eu gostaria de que mostrasse, né? Por que não? Então, pessoal, ficou 1h20 de vídeo, mas não tinha como, tem que ser lido isso. Até mais, pessoal.